Acabei provocando terror. Eu estou olhando um superchat aqui muito generoso, aliás, do William André. Eu peço desculpa, fui falar do PLDO, dessa previsão de colapso das contas públicas para 2027, e ele mandou uma mensagem que me deixou muito preocupado. Ele falou o seguinte: fiz um transplante de rim em dezembro de 2023, hoje recebo imunossupressores pelo SUS. Meu maior medo é ficar sem esses remédios. Absurdo. É porque, infelizmente, isso foi dito, isso está no PLDO, isso está. A Simone Tebet e o Fernando Haddad reconhecem que a gente caminha para isso. Aliás, eu fui, não faz tanto tempo assim, a minha coluna dominical, eu sempre transformo em vídeo, e ela normalmente tem em vídeo 5 minutos, a desta semana 7 minutos, mas eu fui reunir, deputado, apenas os escândalos, né, do governo deste ano, então de janeiro a abril, 4 meses. O vídeo teve 20 minutos. 20 minutos. Por exemplo, um que está aqui na pauta da gente, o Ministério do Trabalho do Luiz Marinho, né, multiplicou por 5 as verbas para ONGs. E quem é a entidade, a organização mais beneficiada, é uma entidade ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, do qual veio o Luiz Marinho. E, aliás, se a gente for lembrar do Carlos Lupe, quando ele era ministro do Trabalho, como o Luiz Marinho agora, lá na Dilma, ele foi demitido, ele teve que deixar o governo justamente por irregularidades em contratos do Ministério do Trabalho com ONGs. 2011. Então, assim, é uma situação inacreditável. A gente não sabe para onde correr, como combater tudo isso. Tá todo mundo. Eu fiz questão, Lacombe, eu fiz questão de desenhar, né, literalmente no vídeo, porque o brasileiro é assim, né? Então eu desenhei, deixei bem claro isso. Olha, você tem ali uma linha, né, de descontos indevidos, tanto o governo Temer, ali você tem uma parcela também no governo Bolsonaro, mas quando chega em 2022 adiante, há um aumento de praticamente 1,6 bilhão. Então, assim, o Alckmin acertou, né? O ladrão voltou à cena do crime. Só que ele não contava que seria com ele de vice, né? Ninguém contava, né? Mas isso aconteceu. Então, de fato, é inacreditável. Eles são experts em jogar o Brasil para baixo. Agora vejam vocês, eu vou trazer aqui, o Nicolas falou essa palavra, o Lacombe também falou essa palavra, e o Silvio e eu falamos durante a semana toda, porque é a capa da revista Oeste dessa semana, colapso. Não tem outra palavra para o Brasil. É colapso ali com L vermelhinho. Eu até jogo para o Silvio, porque ele sempre que cuida, né, de toda essa parte das capas da revista Oeste. Essa é a palavra que resume o Brasil hoje. Colapso, a ponto da ministra que disse que jamais aceitaria o cargo do Lula, porque o Lula é envolvido com corrupção, a Tebet, ela dizendo que o Brasil está passando por um colapso porque o governo de 2027 não vai conseguir pagar as contas. Silvio. Não, eu acho que esse é o ponto. Essa é uma belíssima capa, aliás, né, do José Roberto Guzzo, que a Branca Nunes trabalhou muito em cima dessa capa, tem um combo de reportagens sobre isso. E a gente vem nessa linha, deputado, mostrando que o que você falava há pouco, que é se você olhar para, vamos imaginar uma árvore cheia, uma árvore de Natal, cheia de, aí você vai, Itaipu, Ministério da Cultura, quando você colocou a mão e puxou INSS, a árvore caiu. Essa é a impressão que dá. E aí, quando esparramou, tinha muito mais coisas. Então, eu queria trazer um ponto aqui, e insistir na questão da CPI. Por quê? Olha, vamos voltar um pouco à nossa memória. Em 2005, numa capa da Veja, tinha um sujeito chamado Maurício Marinho, com um maço de R$3.000 na mão, colocando embaixo do paletó, e ele era o chefe, um dos diretores dos Correios. Os Correios era uma cota do PTB, do Roberto Jefferson, dentro do governo Lula I. O que é que acontece? A investigação da polícia avança e descobre uma corrupção dentro dos Correios. O Roberto Jefferson, numa capa da revista do jornal Folha de São Paulo, 6/6 de 2005, 6 de junho de 2005,
o governo Lula pagava mensalão. E resolve abrir o bico e contar tudo o que acontecia ali. Essa é a gênese da CPI dos Correios. A CPI dos Correios, que gerou a ação penal 470, só julgada em 2012, mas talvez essa CPI, acho que o deputado caiu aqui, mas podemos voltar. Essa CPI, ela é a CPI mais importante que o Brasil já assistiu e já viu, porque é uma CPI que começa com um maço de R$3 mil de dinheiro surrupiado dos Correios, e ela vai para o coração do governo e descobre como é que o PT operava. É o laboratório da corrupção. Como é que o PT funcionava, até o dia que o Duda Mendonça irrompeu dentro do Congresso Nacional, era um 11 de agosto de 2005, quando ele entra e fala, olha, eu tenho R$10 milhões no exterior que eu recebi, e aí surge o Carequinha, o Marco Valério e por aí vai. Por que é que eu estou falando isso? Porque se hoje uma CPI de verdade, não sei se uma CPMI, tenho dúvida se mista, porque eu tenho muita reticência com o Senado, uma CPI funcionar de verdade dentro do Congresso, vai descobrir que eles não só, e aí, voltando no ponto que o deputado Nicolas trouxe, eles não só voltaram à cena do crime, eles voltaram à cena do crime para reinstalar uma engrenagem de corrupção em Brasília. É disso que estamos falando. Não sei, Lacombe, se a gente já tem o deputado Nicolas de volta. Me disseram que sim, já voltou. Estou aqui. Ok, não sei se você acompanhou, deputado, tudo que eu estava dizendo, mas, enfim, é uma engrenagem corrupta que voltou. E acho que é isso que a Ana está querendo dizer. Isso colapsou o país. E aí volto no ponto dela. Isso colapsou. Eu não vou nem entrar na questão do judiciário, porque não precisa nesse momento. É claro que são sócios de um regime, sócios do poder, não tem a menor dúvida. Aliás, o Lula só está lá porque foi reabilitado politicamente pelo STF. Ele continua condenado por vários juízes de verdade em instâncias inferiores. Mas o fato é que a engrenagem corrupta voltou. E tem muita gente interessada nessa engrenagem. E por isso a CPI ela é algo fundamental, desde que seja de verdade. Né? Não adianta fazer uma CPI igual a do 8 de janeiro, teatral, colocar só o pessoal do Maranhão para defender o Flávio Dino lá. Não adianta. Deputado. Não, você está correto, Silvio. Eu acredito que, assim como eu disse, o Lula tem um objetivo, né, latino-americano, que é sempre financiar ditaduras, né? Financiou a Venezuela durante muito tempo, financiou, você tem ali a Bolívia também, enfim, Evo Morales, você tem o Lula se estabelecendo como o cara do dinheiro, né? Então, por isso que foi necessária tanta corrupção aqui, né, no nosso país. Porque é inacreditável, tem hora que eu passo por alguns locais assim, o pessoal fala, nossa, Nicolas, com tantos milhões aqui a gente resolveria um problema de 40 anos da cidade. Eu falo, quantos? Não, coisa de 10 milhões. Eu falo, cara, 10 bilhões de reais para Brasília é absolutamente nada. Você tem problemas estruturais no nosso país, como saneamento básico. Sabe, você tem milhões de pessoas no nosso país que não têm acesso à água potável nem ao esgoto. E enquanto isso, você 30 tem milhões. E 30 100 milhões, milhões né? 100 milhões sem saneamento básico. Sem saneamento básico, né, no sentido de esgoto, né? E 30 milhões, de fato, que não tem água potável, ou seja, você percebe quando isso, de fato, não é uma crise, mas é um plano, é de que quando o STF custa mais do que a realeza britânica, de que o nosso judiciário custa 152 bilhões ao ano, né? Eu não sei nem quanto que isso representa no PIB brasileiro, mas é algo considerável, ou seja, a gente precisa, de fato, fazer assim um cavalinho de pau assim no nosso país. E como eu digo sempre, e eu quero repetir isso para as pessoas, porque eu acho que quando chegar esse momento, e vai chegar esse momento, as pessoas precisam compreender o porquê que isso está acontecendo.
Você vê, por exemplo, na Argentina, o Javier Milei assumindo o poder e ele dizendo o que iria acontecer. Ele faz um vídeo tirando ali ministérios, né, que eram ineficientes e burocráticos. Você fala que ele tinha ali medidas para poder cortar as despesas e ele foi lá e fez isso, mandou um pacotão para o Congresso. O que a esquerda fez? Fez uma manifestação gigantesca lá, né, com milhões, 1 milhão ali, né, de pessoas. E muita gente pode parar e olhar e falar, viu, não dá, não pode ser dessa forma, tem que ser aos poucos, senão daqui a pouco a Javier Milei cai, custamos a chegar lá, só que tá dando certo. Ou seja, para poder você curar um câncer, não tem jeito de você pegar um band-aid e colocar lá no câncer, não vai resolver. Tem que ser coisas difíceis, tem que ser quimioterapia, quimioterapia tem efeito colateral. O que eu quero dizer com esse efeito colateral? Tem que cortar na carne, tem que cortar despesas de todo mundo. Tem que reduzir o salário do deputado, tem que reduzir o salário do senador, tem que reduzir o salário que seja também de juiz, tem que reduzir o salário de todo mundo. A máquina pública precisa deixar de ser um peso. Ponto. Só que, concorda comigo que se o brasileiro não compreender um sentido de sacrifício, ele não vai fazer isso. Ele vai apoiar o do outro. Mas ele não vai fazer quando chegar nele, quando chegar na classe dele. Porque não, pô, peraí. Tá, para aquele tipo de classe ali pode acontecer. Agora, para mim isso não vai dar. Ou seja, a gente precisa ir criando, sabe, uma geração que entenda que para a gente alcançar um país diferente, e eu estava até, enfim, ontem à noite, eu fui convidado para poder falar em um evento Chicago Thinkers, ali na Universidade de Chicago, que para mim é uma honra gigantesca, né? A universidade de economia que mais tem prêmios Nobel no mundo, né? Dali saiu Thomas Sowell, dali saiu Mises, dali saiu, enfim, Paulo Guedes, né? Que nos ajudou e muito aqui durante 4 anos. Tava ali com diversas pessoas, num painel também com progressistas, enfim, pessoas ali que também eram conservadores, e você começa a perceber que os problemas são os mesmos, mas em proporções diferentes, né? Você tem ali os mesmos problemas com relação a pautas ideológicas e pautas de ativismo, você tem problemas econômicos, problemas educacionais, problemas estruturais, mas a maneira como é lidado a solução disso é uma maneira de sacrifício, do tipo, tá, nós vamos ter que então fazer um projeto então de 10 anos, e isso vai ter que cortar na pele então de dessa pessoa. Sem a gente ter isso em mente, a gente não vai conseguir. E eu não quero, assim, alimentar nenhuma esperança, pessoal, em nenhum de vocês que está vendo aqui, brasileiro, que ama esse país, que também tá doido, assim como eu, para ver notícias, não desanimadoras, mas notícias boas, de você, poxa, poder, sabe, eu tava andando ali em Chicago e eu fico assim, meu Deus do céu, parece um shopping a céu aberto, não tem um lixo no chão, sabe, você vê assim prédios, sabe, bem edificados, com arquitetura bonita, sabe, pessoas fazendo o que todo mundo quer fazer, ter uma vida de qualidade, cuidar da sua família, poder correr, cuidar da sua saúde, poder fazer um esporte, poder voltar para casa sem tomar um tiro de bala perdida, sabe, colocar sua filha na escola e saber que ela está de fato estudando o que precisa ser estudado e não outras baboseiras, de você, quando buscar os seus direitos, você ter aquilo, você ter uma boa segurança pública. Por que a gente não faz, sabe, um mutirão para isso acontecer? É porque ao longo desse caminho, o mal começa a desanimar a gente. Ele não ganha pela força bruta, ele ganha porque vai desanimando a gente. Então, assim, se eu puder pedir algo aqui, porque o meu tempo aqui lá, me peço escusas aí para todo mundo, mais do que estourou, mas assim, eu peço para que cada um de vocês, assim, não somente tirem um tempo para poder atacar o seu inimigo, mas tirem um tempo também para poder fortalecer os seus. Eu sempre, sabe, quero deixar isso aqui muito claro. O quanto, para mim, eu fico como se fosse a primeira entrevista aqui para vocês. A primeira vez que o Lacombe me entrevistou, eu estava alguns quilos mais magro, estava sem 2 filhas e sem estar casado, então obrigado, Lacombe, você deu sorte aí na minha vida. Sabe, quando, enfim, encontrei também Ana Paula, Silvio, encontrei inclusive esses dias, né, lá em Mato Grosso também. Para mim é sempre uma honra estar falando aqui, e eu mantenho meu coração, assim, na mesma humildade, no mesmo foco de sempre. A gente não pode desistir. E muito obrigado, sabe, pelo trabalho assim, que vocês fazem. Parabéns por não deixar isso esmoecer ao longo do caminho. Vocês poderiam, não tenho dúvidas, talvez estar em outros locais, talvez estar ganhando, assim, digamos, um dinheiro absurdo lá fora, em outros canais, mas e aí?
né? O que de fato daria sentido, né, à sua vida? Chegar lá no final da sua vida e falar: ó, filho, tomei tantos cocos na praia, viajei para tantos lugares. Tá, mas e aí? O que de fato você fez que dá sentido à sua vida, né? Então, se eu pudesse só deixar algo aqui por fim, agradecer cada um de vocês e que, poxa, Deus ajuda o nosso país, porque a gente está fazendo o melhor aqui.